Então, agora realmente vamos entrar aqui na parte que nos interessa. Tá vendo, Poti? Pronto. Então, vamos lá, gente. O que eu trouxe aqui hoje, né, essa ideia do alfabeto astrológico, porque realmente eu entendo que é uma alfabetização, né? São símbolos, cada símbolo, então, vai ter uma gama aí de significados, né? Agora, assim, do que é feito o mapa astral? Antes da gente entrar nesses símbolos, né? Ele vai ser, eu gosto de dividir ele para conseguir entender que ele tem duas partes. Ele tem uma parte fixa e uma parte móvel, tá? Então, a parte fixa é que ele vai ter, né, é um círculo, e esse círculo a gente pode dividir em dois hemisférios, certo? Então, tem o hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério ocidental, hemisfério oriental, que cruzando, né, vai dar em 4 quadrantes, né? Então, o início aqui do mapa é um quadrante, depois tem o segundo quadrante, depois tem o terceiro e depois tem o quarto. Então, cada quadrante ele inicia num ponto que a gente pode chamar também de pontos cardeais, como um mapa mesmo, né? Que tem norte, sul, leste, oeste. E tudo isso permeado pelas 12 casas do mapa, que a gente vai passar, né? Então, isso aqui é a parte fixa. Todo mapa vai ter essa parte aí parada, né? Essa é a parte que não muda. A parte que é móvel, ou seja, que vai mudar de mapa para mapa, de horário para horário, de minuto para minuto, são justamente os signos, os planetas e os aspectos. Deixa eu abrir aqui para ficar vendo melhor. Aí, melhor, né? Então, melhorou, né? Então, signos, planetas e aspectos, que é o que a gente vai ver um pouquinho hoje. Hoje é uma aula introdutória, né? Então, eu vou falar assim um monte de coisa, mas a ideia não é que a gente já saia daqui querendo memorizar tudo isso, né? Como é um curso extensivo, a proposta é que a gente vá digerindo ao longo do ano todas essas informações. Mas hoje é o dia de trazer o panorama geral. Então, aqui um pouquinho dos hemisférios e dos quadrantes, como eu estava falando. Eles consideram que esse primeiro quadrante aqui, ele é como se fosse assim, a expressão do eu inferior por meio da ação. Então, 3 casas aqui que vão falar disso. Depois a gente tem a reação do eu inferior ao ambiente. Ou seja, o hemisfério sul todo aqui é a questão do eu inferior, certo? Ó, eu inferior. E aqui em cima, eu superior. Aí, esse hemisfério daqui, ele é a nossa expressão e atuação. Aqui em cima, a atuação do eu superior, aqui embaixo, a expressão do eu inferior. Aqui do outro lado, que já vai ser as nossas reações. Então, aqui em cima, a reação do eu superior e aqui embaixo, a reação do eu inferior, certo? Então, também são chamadas as casas noturnas e as casas diurnas. Por quê, gente? Porque bem aqui é quando o Sol nasce, né? Aqui é o ponto que a gente chama de ponto ascendente. Então, quando o Sol, quando é 6 da manhã, mais ou menos, o Sol está por aqui. Aí ele vai subindo, ele vai caminhar no nosso mapa nesse sentido aqui, o sentido horário mesmo, né? Como se fosse um ponteiro de um relógio. Então, ele vai caminhando por aqui. Quem nasce meio-dia, como eu nasci meio-dia e pouco, o meu Sol está por aqui. Quem nasce no pôr do sol, 6 da tarde, o sol está por aqui. Quem nasce entre a tarde e a meia-noite, o sol está nessa região. Quem nasce na madrugada, o sol está aqui nessa região do mapa, certo? Por isso que é chamada, né, casas noturnas e casas diurnas, tá? Aí aqui, outra imagem para ajudar na compreensão aqui. Essa é uma imagem que agora vai aparecer muita informação, eu não vou ler tudo com vocês, porque no final a gente vai pegar ela de novo e aí vocês já vão entender ela melhor.
Mas aqui eu estou marcando, né, os 4 pontos cardeais. Então, tem o ascendente, o descendente, o meio do céu, o fundo do céu e as casas no meio disso, né? Então, o ascendente, ele abre esse primeiro quadrante, o fundo do céu abre o segundo quadrante, o descendente abre o terceiro, o meio do céu abre o quarto. Então, assim, a gente entende que aqui está o mapa com os 4 pontos cardeais, que abrem os quadrantes, onde vão estar as casas, que vão estar relacionadas a diversas áreas da nossa vida. Então, não se batam em tentar entender essa imagem agora, tá? Eu trouxe ela só para dar esse panorama. A gente vai fazer a leitura, vai fazer o estudo aqui dos símbolos nessa ordem. A gente vai começar falando dos signos, depois a gente vai falar de planetas, depois a gente vai falar de aspectos. Por último, a gente vai entender o que são essas casas, tá? Mas eu botei essa imagem aqui para você entender que os signos, eles são a roda mais exterior e ela se move junto, certo? Então, os signos eles estão sempre naquela ordem que a gente conhece: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. É sempre nessa ordem, né, é uma roda que vai girar junto, né? Então, o que a gente chama de signo ascendente é justamente o signo que está ali naquele ponto, que é a região do Sol nascente, né? Por isso que a gente chama de signo ascendente, é a constelação que está ali. Depois, a gente vai ter os planetas, que vão estar caminhando aí dentro dos signos e, consequentemente, formando aspectos. Os aspectos são formados entre os planetas. São as relações que os planetas têm entre si. E tudo isso vai estar em alguma casa do nosso mapa. Então, cada casa do nosso mapa ela vai ter um signo, um planeta, e esse planeta vai estar fazendo aspectos. Tá certo? Então, vamos com calma, vamos primeiro falar dos signos. Peraí, pode falar. Explica só esse negócio da relação do Sol com o signo. A relação do Sol com o signo? É, no sentido de quê, assim? De entender mesmo o que você passou aí, que eu dei uma viajada. Você falou que o Sol influenciava no signo. E aí continuou, né? Dizendo que dentro dos signos tem os aspectos. Só isso mesmo. Ah, sim, não, é porque eu falei assim, ó, que aqui, nessa região aqui, que é a região ascendente, né? O signo que estiver aqui vai ser chamado nosso signo ascendente. Vocês já devem saber o signo ascendente de vocês ou não? Sim. Então, o principal, né, o ascendente. Não, normalmente o que a gente conhece como principal é o signo solar, né? Que é do dia que a gente nasceu. O ascendente aí tem a ver com a hora que a gente nasceu. Porque dependendo da hora que a gente nasceu, o Sol vai estar em algum ponto aqui do mapa. Então, digamos que o Sol está aqui, nesse ponto aqui do mapa. O Sol está aqui, no signo que você tem como signo solar. Por exemplo, eu nasci com o signo solar em Áries, né? No dia que o Sol estava em Áries, porém, no horário que eu nasci, o Sol já estava em Áries por aqui. Então, o que estava ascendendo aqui já não era Áries, entendeu? Deu para entender? Deu para entender. Eu fiz um mapa há muito tempo atrás, né? Meu ascendente era Touro, mas eu não sei. Vamos entendendo isso aqui, como é que faz. Vamos. Vai sim. Esse curso é para isso. Esse ainda aqui, sabendo tudo que tem no mapa de vocês e tudo que ainda dá para saber através do mapa e que a gente não vai alcançar, né, nesse curso básico, mas já vai dar para ter umas boas ideias. Então, agora eu vou entrar assim numa parte mais de falar dos signos, né? Que vocês talvez já tenham visto essas correlações, né? Então, todo signo, ele tem um símbolo, ele tem um planeta regente, ele tem palavras-chave, né? Princípios, qualidades, defeitos.
ele rege alguma parte do corpo humano, ele está relacionado com alguns tipos de doença, ele está relacionado com algumas ocupações, né, profissões. Também podemos relacionar cada signo com objetos e coisas, com locais, com animais, com vegetais, com minerais. Então, assim, é infinito. É como se a gente pegasse tudo que existe no mundo e dividisse tudo em 12 tipos de coisas, certo? Então, é uma relação dessa forma. E assim, tudo que você quiser, você pode dividir em 12 partes e ali você vai encontrar, então, as relações com os 12 signos. E aí, claro que quando você olha para uma tabela dessa, você fica assim, meu Deus, quanta informação, quanta coisa. Então, o meu objetivo aqui hoje não é que a gente fique lendo essa tabela, né, e memorizando tudo isso. É justamente que a gente entenda qual é o princípio disso. Que aí a gente mesmo pode correlacionar com os signos. A gente vai entender qual é a lógica disso. Então, vamos simplificar. Para começar, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que tudo surge de um ponto, tá? Essa vai ser também uma aula que eu vou dar na sexta-feira, que vai ser sobre a cabala hermética e o tarô. E aí tem muito essa ideia, assim, né, de como que a gente... que é uma ideia da nossa busca humana, de entender o princípio das coisas, né? Então, a gente entende que tudo teve algum princípio. Teve algum princípio. Desse princípio, teve o primeiro passo. No que teve o primeiro passo, surgiu uma polaridade. Entendeu? Então, é por isso que a gente vive no mundo, até hoje, né, muito binário, que fica enxergando, né, só duas polaridades, né? Bem e mal, homem e mulher, certo e errado, né? Tem essa perspectiva dual, né? Porque é o primeiro passo. E daí segue, né? Vai ter outros desdobramentos. Mas um conhecimento também muito antigo da humanidade, né? Que é a filosofia chinesa, né? Que traz para a gente esse símbolo aqui, que fala muito, né? Que é o Yin Yang. Então, ele é o símbolo aqui das duas polaridades energéticas, porém, nele mesmo, ele traz uma informação, né? Que é o fato de que numa polaridade existe o princípio da outra. Isso é a principal chave de compreensão, né? A gente entender que nenhuma dessas polaridades, elas são absolutas e exatas, né? Então, dentro do Yin existe um ponto de Yang, e dentro do Yang existe um ponto de Yin. O Yin e o Yang, antes de passar aqui para os 4 elementos, você pode substituir, né? Como eu estava falando, né? Certo e errado, às vezes a sociedade coloca, né? O homem e a mulher, a gente pode botar assim, alto, baixo, seco, úmido, frio, quente, né? São sempre ambiguidades, polaridades. E a gente vai ver isso em tudo, né? Então, tudo vai ter uma parte, né? Uma parte física, uma parte espiritual, uma parte fora, uma parte dentro. Então, qualquer coisa você pode dividir em duas polaridades para compreender ela melhor. Então, pensando na vida como um todo, a gente pode dividir a vida inteira como Yin e Yang, que é, de certa forma, o Yang é o princípio de avanço, de expansão, e o Yin é o princípio de internalização, de introspecção. Eu acho melhor falar dessa forma do que como alguns lugares colocam, que é o feminino e o masculino, né? Talvez vocês já tenham visto essa divisão dos signos entre masculinos e femininos, que é o que está aqui nessa imagem. Então, Áries, Leão, Sagitário, Gêmeos, Libra e Aquário são signos considerados da polaridade Yang, a polaridade chamada de masculina, né? E Câncer, Escorpião, Peixes, Touro, Virgem e Capricórnio são os signos considerados femininos, né? Da polaridade Yin, são os signos mais introspectivos. E aí a gente conhece também, né, os 4 elementos, que a gente vê aqui. Essa aqui é uma representação da alquimia, né? Que coloca a terra e a água com esse triângulo para baixo,
E o ar e o fogo com o triângulo para cima, né? Que é justamente os signos de fogo e de ar são os signos considerados Yang. E os signos de terra e de água são os signos considerados Yin, né? Então, o Yin é porque isso aí até tem na filosofia antiga, assim, né? Os pré-socráticos, né? Quando eles tentavam entender a origem da vida, do universo e tudo mais, eles colocavam que, antes até da compreensão da gravidade, né? Tem essa ideia da atração, né? Então, a terra e a água, como elas têm peso, né? Elas voltam para a terra, né? Elas vêm para a terra. Então, por isso que elas são um triângulo voltado para baixo. E já o ar e o fogo, né? Ele transmuta, ele vai para cima, ele é atraído para o mundo celestial. Então, o triângulo para cima. Aí aqui já a divisão dos 4 elementos, os signos, como a gente já tem alguma familiaridade, né? Eu imagino que você já conhece um pouco. Os signos de fogo, que são Áries, Leão e Sagitário, que a gente pode considerá-los de temperatura quente, né? E textura seca, né? Aí aqui ele colocou a palavra intuição, né? Mas é uma intuição assim mais da inspiração, sabe? Porque aqui na água, né, que a gente tem as emoções, que geralmente a gente coloca intuição, né? E aí a água ela já tem a temperatura fria e a textura úmida, e são os signos de Câncer, Escorpião e Peixes. O ar, ele já é, olha só, ele é quente como fogo, mas ele já é úmido como a água, tá vendo? Então tem uma mistura aqui. Então o ar, ele já vem aqui para o plano mental, né, das ideias, o pensamento, o raciocínio. E aqui a terra, ela é fria como a água, porém seca como o fogo. E aí ela já fala aqui dos sentidos táteis, né, as sensações assim corpóreas, certo? E são os signos de Touro, Virgem, Capricórnio. Eu não falei aqui do ar, mas são os signos de Gêmeos, Libra e Aquário. Então, aqui agora, resumindo tudo isso que eu acabei de falar, a gente sai aqui de um princípio onde está tudo unido e criamos uma polaridade. Criamos essa polaridade feminino-masculino, ou yin e yang, melhor dizendo, e aí a gente recombina isso. Então, se for um yang que se mistura com outro yang, a gente vai ter os signos de fogo, que ele é o considerado yang e yang dentro da astrologia, né? Já se a gente pegar esse yang e misturar de novo com um pouquinho de yin, né? A gente vai ter os signos de água, Câncer, Peixes e Escorpião. Agora, outra forma de misturar também yin com yang são os signos de ar, que aí já vai ser Libra, Gêmeos e Aquário. Então, é o plano mental e o plano emocional. Eles são misturas do yin e do yang, né? O yang, a gente poderia considerar aqui o espírito, são os signos de fogo, o plano espiritual, tá? Aí o plano mental, a gente tem os signos de ar, o plano emocional, os signos de água, e o plano físico, né? Tem os signos de terra, que já é a polaridade yin-yang, né? É o mais yin que tem. E aí você pode estar, então, se perguntando, ok, eu entendi, né, que existem 4 elementos, 2 polaridades, mas então por que que a gente tem 3 signos de cada elemento, né? Por que que não são só 4 signos, então, né? Ou só 4 elementos, né? 4 signos, pronto. Signos de fogo, signos de terra, signos de ar, signos de água, né? O que que difere os signos dentro de um mesmo elemento? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Tem alguma ideia? Quer falar, Amanda? Pode? Então, agora eu vou trazer esta informação para vocês. Tchan, tchan, tchan. A gente tem a energia dos signos, tá? Então, os signos, eles podem ser cardinais, fixos ou mutáveis. E assim a gente vai entender o que difere um Áries de um Leão e de um Sagitário, por exemplo, que são os 3 signos de fogo, né? Áries, ele é cardinal. Leão, ele é fixo. Sagitário é mutável.
E o que é cardinal, fixo e mutável? São 3 formas de energia. Então, a gente tem a energia cardinal, que ela é a energia de iniciativa, né? Então, aqui eu peguei essa imagem de Holly, astrologia aqui, que ela colocou que os signos cardinais, a gente tem tendência, né, a serem mais ambiciosos, líderes natos e mais centrados, né? Autocentrados, né? Então, é aquela energia que você precisa para iniciar. E é isso que a gente está vivendo neste exato momento, né? Hoje, meio-dia, que o Sol finalmente entrou em Áries, a gente teve nosso ano novo astrológico, né? Estamos vivendo ele. E é essa energia que pulsa para a gente dar força para os nossos projetos, para aquilo que a gente quer iniciar. E aí, depois disso, vai vir, né? O Sol vai sair de Áries e ele vai para Touro, e vai entrar num signo fixo, né? Então, o que vem depois da iniciativa, né? Vem a manutenção daquilo, né? Que a gente sabe, não adianta iniciar um projeto, iniciar um estudo e não dar continuidade. Então, a energia fixa, ela tem essa força, né? Então, tem essas qualidades aqui. São a tendência de serem mais confiáveis, determinados e até teimosos, né? Assim, insistentes, né? Persistentes. E aí tem os signos mutáveis, a energia mutável, né? A energia mutável, então, ela vai transformar, né? Porque como a energia fixa, ela pode acabar se tornando densa demais, ela vai precisar da energia mutável para que aquilo se adapte, né, às outras situações que vão vir, a novas informações que vão chegar, aos imprevistos, né? Então, as características, as qualidades, né, dos signos mutáveis é justamente serem flexíveis, adaptáveis e versáteis, tá bom? Então, com isso a gente consegue entender que dentro de um mesmo elemento tem formas diferentes daquele elemento se manifestar, né? Então, levando para a natureza, a gente pode pensar no elemento fogo, né? O que é Áries? Áries é a primeira faísca. Então, quando eu vou abrir uma fogueira, vou, né, acender um fósforo, eu preciso fazer aquela primeira força ali para dar a primeira fagulha, a primeira faísca. Então, Áries é isso, é essa primeira energia. Depois disso, eu preciso manter essa chama acesa. Então, manter a chama acesa é Leão, é a fogueira ali iluminando a roda, né? E conforme essa brasa for queimando dessa fogueira, a gente vai precisar, o fogo, né, ele vai precisar se adaptar ali, né? Ou ir queimar outras madeiras, né? Ou até uma hora ele vai precisar também desaparecer, parar de queimar. Então, aí é a energia do signo mutável, que é Sagitária, no caso de fogo, né? Então, Áries é a primeira fagulha, Leão é a fogueira acesa e Sagitário já é a chama procurando caminhos para seguir acesa, tá bom? Aí a gente pode pensar nas águas, né? Então, Câncer, que é o signo cardinal de água, ele é um signo de movimento, né? Então, a gente pensa aí em ondas do mar, sabe? E já o signo fixo de água, que é Escorpião, né, meu bem? Ele já é pensando assim, aquele oceano, aquelas profundezas do oceano, aquela água parada, sabe? Aquela água ali que está ali sem muito movimento. E eu estava super me identificando com os mutáveis, né? Nunca achei que o escorpião ia estar no fixo. O escorpião é água fixa, é água fixa. Mas esse é só o teu sol, né? Então, a gente acaba, né? Um dos objetivos também aqui do curso é a gente ver que a gente tem todas essas energias dentro da gente. E o nosso mapa vai ser justamente o roteiro pelo qual a gente vai encontrar e vai conseguir ativar todas essas energias. Porque todo mundo tem todos os signos e todos os planetas. A diferença é como isso está correlacionado, né? Qual é o caminho a ser traçado. Então, esses fixos mutáveis e o outro é cardinal. Cardinal. Não tem a ver com a textura das coisas, nem com
aquilo que você estava dizendo, seco, úmido e tal. Não, aquilo do seco, úmido é dos 4 elementos. Cada elemento ele tem uma temperatura e tem uma textura, né? Que é ou úmido, ou seco, ou quente, ou frio. Cada elemento. E aqui a gente já está falando de uma coisa que é o 3, né? É a tríade, né? Então, é o início, o meio e, de certa forma, o fim, né? Então, é cardinal, fixo e mutável. Mas, pergunta. Certo. Então, esse fixo não tem relação com uma coisa fixa mesmo, né? É um nome para poder explicar tudo isso, mas não tem relação com estar parado, né? Não, assim, o fixo, ele tem a coisa da concentração, sabe? Então, claro que a gente vai chegar nessa parte também, que a gente vai ver que toda a característica, ela vai ter o seu lado luz e o seu lado sombra, né? Então, assim, qual é o lado luz da energia cardinal? É essa força que a gente precisa para iniciar, né? Essa força de iniciativa. E qual é o lado sombra? É a falta da força para manter, né? Então, sempre tem algo que falta, por isso que ele precisa do outro, né? E aí o fixo, qual é o bom do fixo? É essa força para manter. E qual é a dificuldade do fixo? Se adaptar às mudanças, certo? E aí o mutável, ele tem a força de se adaptar, de improvisar, né? De fazer o que tiver que ser feito para dar continuidade e mudar o que tiver que ser mudado para que mantenha a essência daquilo. Mas qual é talvez uma das dificuldades do mutável, né? É ter uma constância. A dificuldade do mutável é ter uma constância, porque como ele tem essa facilidade de se adaptar e de se transmutar, ele vai ter, às vezes, dificuldade de manter uma coerência, pode acabar indo para muitos lugares diferentes e não conseguir construir, né, algo, que é o que fixo consegue. Talvez também o mutável tenha dificuldade de iniciar algo sozinho, porque como ele está ali muito sendo levado pelo meio, se adaptando ao meio, ele tem mais dificuldade de entrar em si e criar a sua própria história, que já é algo que ele vai precisar buscar na energia cardinal. Então, assim, as 3 energias, elas são uma dependente da outra. Nenhuma é melhor que a outra, nem pior. Né? São 3 energias necessárias. E assim a gente vai entendendo, na verdade, que todos os signos, né, são necessários. Cada um vai ter um elemento e uma energia. Não vai ter nunca 2 signos do mesmo elemento da mesma energia, entendeu? Por isso que são 12, porque são 4 elementos e 3 energias. Aí, 3 vezes 4, 12, né? Então, aqui uma tabelinha que ajuda a gente a entender, né? Então, a gente falou dos signos, né? Que eles têm polaridades. Então, vai ter 6 signos Yang e 6 signos Yin, né? Aí tem a triplicidade. Então, a gente vai ter 3 signos de fogo, 3 de terra, 3 de ar, 3 de água. E tem a quadruplicidade, que é o que a gente acabou de descobrir agora, que é o que é menos falado realmente, que são as energias, os ritmos, né? Então, vai ter 4 signos cardinais, 4 signos fixos e 4 signos mutáveis. Um de cada elemento. Tudo isso eu vou passar para vocês meditarem com calma, se vocês puderem pegar um caderno e copiar, sabe? É um processo bacana também para ir internalizando. E aí, agora que a gente já entendeu por que existem 12 signos e não apenas feminino e masculino, e não apenas fogo, ar, água e terra, né? Não, a gente tem 12 arquétipos, 12 conjuntos de características, né? Então, quando eu falo de signo, eu não estou falando de pessoas, né? Quando eu falo assim, Áries é assim, Áries é assado, eu não estou falando de mim que tenho o signo solar ariano, né? E nem estou falando de alguém que a gente conhece que nasceu sob o Sol em Áries, né? Eu estou falando de Áries, né? Porque uma coisa é a pessoa, que ela tem um mapa,
ela tem a vida dela, ela tem o livre-arbítrio dela. Outra coisa é o signo. O signo, ele realmente é um conjunto de características próprias, tá? E aí, por que que eles têm essa ordem, né? Então, existe uma narrativa do Sol pelo zodíaco. O zodíaco é o ano e as suas 4 estações, né? Então, Áries, ele marca a primavera no hemisfério norte, né? Então, o simbolismo de Áries, mesmo para nós aqui no hemisfério sul, se mantém, que é o simbolismo dessa força de nascimento, de brotar, né? de iniciar, de furar a terra, né? De quebrar a casca do ovo. Então, tudo isso tem a ver com essa força de Áries, com essas características de Áries que a gente ouve falar, né? Que são pessoas que são líderes, são pessoas que arranjam muita briga, que arranjam muita confusão. Essas características todas que a gente associa, né, ao signo de Áries tem a ver com esse arquétipo de Áries, que é um arquétipo natural da natureza, né, que é a primavera. Então, a primavera surge, né, e depois ela se mantém. E ela se mantém ali produzindo, criando, brotando, frutificando, florindo. Isso tudo é touro, né? Então, essa força aí para se manter é a força de touro. E depois disso, ela vai ter que começar a lidar com as advertências, né? Com divergências, com mudança no clima, né? Então, a primavera vai passando. E aí a gente tem Gêmeos, que é o signo mutável, né? Então, você vai ver que os signos estão colocados sempre numa ordem que é cardinal, fixo, mutável. Então, Áries, Touro, Gêmeos. Cardinal, fixo, mutável. Aí a gente vai iniciar uma outra estação, né? Então, Câncer, embora seja um signo de água, ele inicia aqui o verão. Então, Câncer é um signo de água, mas é um signo cardinal, ele tem muita força para iniciativa também. Então, verão, né, esse período em que tudo fica mais quente, em que a natureza já está aí a todo vapor, né? A primavera já foi que foi, e agora a gente tem que enfrentar outras questões, né? Então, o Câncer ele abre aqui, acelera, né, dos sentimentos, das emoções. É um signo muito ligado às artes, né, à sensibilidade. Depois a gente tem que dar o quê? Manutenção para isso, né? Então, o Câncer ele vai iniciar esse outro momento. E quem é que vai manter tudo isso? É Leão, que é o signo de fogo, mas é fixo. Então, ele vai dar manutenção para esses sentimentos, né? Então, a grande virtude de Leão é ser uma pessoa confiável, né? É ter as suas convicções, é ter a sua coerência também, né? Então, o signo de Leão, ele é o signo do meio do verão, que mantém essa energia. E depois essa energia começa a cair, né? Que a gente vai se preparar para entrar no outono. Então, Virgem é um signo ainda do verão no hemisfério norte, porém já de terra e mutável, que é para ir preparando para esse momento mais de introspecção, que é o outono. Então, aí a gente tem Libra, que é o signo cardinal, né? Cardial, de ar, né? Então, já vai entrar aí no plano o quê? Das ideias, né? Dos pensamentos. Então, Libra é aquele signo que é interessado no outro, né? Então, se Áries é cheio de si, né? Libra já é a nossa necessidade, né? De estar em contato com o outro, né? De ir buscar no outro aquilo que a gente não tem. Então, esse é o ponto aqui, né? De Libra. E aí começa essa introspecção, né? Que a gente vai, digamos assim, se colocando mais para dentro de nós, mas não para em si mesmar, e sim para poder também observar mais o outro e caminhar mais com ele, né? E aí depois que começa esse caminho, se inicia uma relação, o que acontece? É preciso manter, né? E aí vem Escorpião, vem o signo de água, né? De sentimentos, porém fixo, né? Então, Escorpião é aquele signo que falado, né, que guarda muito, né, as emoções, que leva
durante muito tempo, e é o responsável por, né, por esse ciclo de morte simbólica, né, por essa realmente o desapego, né? Então, o escorpião, ele luta com isso, né? Porque a mesma forma que ele tem a questão da posse, do poder, né? Ele está dentro dessa lógica, porém, ele está nessa lógica sempre em relação com o outro. Então, o escorpião é um signo que ele é mais introspectivo, ele é mais reservado, ele não é um signo que vai chegar dando as caras, como são outros signos, como Áries, Câncer, que são os signos cardinais, né? Até Libra, né? Ele dificilmente vai iniciar as coisas, né? Mas ele vai se manter aquilo até o fim, né? E ele vai se manter firme e fiel nesse fim, né? Por isso que Escorpião é falado, né, que é um signo que se vinga, né? Mas é por quê? Porque ele está levando muito a sério, ele leva muito a sério as relações firmadas, né? Então ele leva até a necessidade de haver esse fim. Ele não vai simplesmente soltar aquilo, ele não vai conseguir esquecer aquilo. Ele vai dar continuidade àquilo, por mais difícil que seja. E depois, então, vai vir quem? Sagitário. Então, depois desse aprofundamento, né, que o escorpião nos dá, vem o Sagitário e nos leva lá para cima. Então, já é um signo de fogo imutável. Então, ele vem com uma força aí de fogo, né, para esse momento aí que é tão necessário, porque tá no meio do outono, né? Escorpião tá no meio do outono e ainda tem outono. Então, o Sagitário ele vem no final do outono, assim, naquele momento realmente da reinvenção. Vamos se reinventar, porque são os últimos momentos de outono. E depois do outono veio o quê, né, gente? Veio o inverno, que é muito pior, né? Então, assim, o momento mais complicado em termos de natureza, né, que o ser humano já enfrentou, sempre foi os invernos, né? A escassez total de alimentos, de calor. Então, qual é o signo que está aqui? É o Capricórnio, né? Que a gente conhece como um signo ligado ao trabalho, né? À seriedade. Por quê? Porque Capricórnio é o signo do inverno. Então, é como se ele tivesse sempre com a mentalidade de escassez, sempre pensando que vai acabar. Então, ele é do início do inverno. Então, ele sabe que ali no início do inverno, ele tem que dar todo o gás que ele puder para poder sobreviver ao inverno. Então, ele traz consigo essa missão, né? Por isso que o capricorniano tem essa qualidade, né? De estar sempre olhando à frente, sempre olhando o que pode dar errado, que é justamente para aproveitar aquele momento que ainda é o início do inverno para conseguir tudo que ele vai precisar para passar esse momento mais difícil. Então, sobrevivendo ao inverno, né? Por isso que ele é um cardinal também. Por isso que Capricórnio é o signo de terra, mas ele é cardinal. E aí a gente vem para Aquário, que já vai ser o signo de ar e fixo, né? Então, sobrevivendo ao inverno, a gente vai poder se dedicar ao quê? A manter, né, com sabedoria aquilo que foi conquistado pelo Capricórnio e com muita produção também mental, né? Porque é um momento em que ainda está no inverno, então não dá para sair muito, não dá para plantar nada. É um momento de organizar, de se reunir, né? Então, Aquário, ele fala de coletividade, né? Ele é fixo nesse sentido, no sentido das relações coletivas mais amplas, né? De manter os ciclos sociais, né? A cooperação, né? Então, como que a cooperação também é algo importante para o ser humano, principalmente nesses momentos mais difíceis. Por isso, o Aquário entra bem aqui, no meio do inverno. E aí depois o inverno finalmente começa a passar, né? Então a gente volta, começa a sentir que vai passar esse momento mais difícil, volta a se integrar com a vida externa, né? Vai saindo um pouco dessa introspecção, que é o inverno, que é o signo de peixes, que ele é de água, porém imutável. Então, ele vai transformar isso. Ele vai romper com essa introspecção e voltar a se... para os outros, né? Vai voltar a se voltar para os demais, né? Por isso que peixes é um signo que fala
de se perder, né? De se perder de si, de se perder de si e se encontrar fora de si, se encontrar nos outros, se encontrar nas relações, se encontrar nos projetos, se encontrar na vida também coletiva e humana, né? Então, eu sei que a minha explicação não é a mais precisa possível, mas eu espero ter trazido as palavras-chave, assim, para vocês compreenderem essa ordem, né, dos signos com relação à natureza, para que isso também nos ajude a entender esses arquétipos. Então, essa aqui é a ordem. Tem aqui um site também que tem um textinho bacana, depois vocês podem dar uma lida. E agora eu vou dar para vocês mais uma visão, né, de relações. A gente vai ver que os signos têm os opostos complementares. Na verdade, isso também é algo que é bem comentado, talvez vocês já tenham visto por aí, que tem Áries oposto Libra, né? Touro oposto Escorpião. Então, a gente vai ter, assim, 6, né? Que são 12, então 12 dividido por 2 dá 6. 6 eixos. E aí você vai observar que esses eixos, eles têm a mesma energia e a mesma polaridade, né? Então, não é o mesmo elemento, né? Áries é de fogo e já Libra é de ar. Mas os dois são cardinais. E os dois são yang, né? Porque tanto fogo quanto ar são yang. Por isso que eles são opostos, mas são opostos o quê? Complementares. Eles têm alguma oposição entre si? Tem. Mas eles têm muita coisa em comum. Por isso que são 6 eixos, tá bom? Então, touro e escorpião, ambos são fixos e de polaridade yin. Gêmeos, ambos são gêmeos e sagitário, né? Ambos são mutáveis e de polaridade yang. Aí, câncer e capricórnio, ele também é cardinal, mas já é yin, né? Então, a gente tem 2 eixos cardinais, ó, o eixo cardinal Áries-Libra e o eixo cardinal Câncer-Capricórnio. Porém, Câncer e Capricórnio são signos de água e terra, yin, né? E já Áries e Libra, como eu falei no início, fogo e ar são yang, né? Então, os eixos são 6 e cada eixo é único. Então, só continuando aqui, Leão e Aquário são fixos e yang, Virgem e Peixes são mutáveis e yin. E aí, eu não sei se eu botei aqui, ó, botei, bem legal, que a gente refletiu um pouco sobre esses eixos, sabe? Então, assim, Áries-Libra é um eixo que dentro do nosso mapa vai estar falando para a gente o quê? Como está a divisão do espaço entre eu e o outro. O equilíbrio entre a ação do eu e o direito do outro. Touro e Escorpião vai falar de preservação e transformação. Aprender a cuidar e aprender a desapegar. A lidar com o ter e o perder. Gêmeos e Sagitário, movimento e aprendizagem. Foco e diversidade. Câncer e Capricórnio, a questão do tempo, o passado, o presente e o futuro. A casa, o clã, a tribo versus a sociedade. Leão e Aquário, o eu e a humanidade. Liberdade e fraternidade, com o poder do coração do indivíduo. Virgem e Peixes, a relação entre análise e síntese. A aceitação incondicional com discernimento. Então, aqui são as palavras, né, que eu achei interessante trazer aqui desse blog, o feminino e o sagrado, mas é só para a gente ir tendo ideias, tá bom? Não se preocupem em memorizar isso. Eu quero mais é que vocês consigam entender as diferenças que existem entre um e outro. E a lógica por trás de tudo isso. Eu não sei se foi muito confuso, mas a gente terminou aqui a primeira parte, né? Que foi dos signos. Vocês querem comentar alguma coisa antes da gente continuar? Eu estou achando massa, mas bem puxada. Muita informação, né? Com Muita informação. muita informação. Mas estou
vai, né? Isso, a ideia é essa, a gente ir devagarinho. Ninguém precisa sair daqui sabendo tudo isso, porque justamente ao longo do ano, né, o nosso percurso, a gente vai fazer esse percurso aqui, entendeu? Então agora a gente está aqui na nossa primavera, tá bom? A gente está aqui brotando, tá aqui vendo esse panorama que a gente vai ter que percorrer, né? Então, que bom que a gente está com toda essa energia aqui, ariana, para ter força para percorrer esse zodíaco todo. Então, não se preocupem em memorizar tudo agora, não. E agora eu vou falar, então, um pouquinho dos planetas. Ah, Outra coisa, hum, deixa eu falar. diz. Infelizmente, eu vou ter que sair, Não, tudo bem, mas vai ficar gravado. tá? Uhum. Aí eu entro e olho, Tá bom, tranquilo. tá? Valeu, Poti. Obrigada. Nada. Cheiro, Amanda. Cheiro, Amanda. É um prazerzão, viu? Tchau, até outro dia. Prazer. Valeu, Não tô mano. vendo ela. Não? Não tá vendo? Aqui, ela tá aqui no cantinho. Tá massa, gente. Obrigada, viu? Foi mal. Eu, cheguei, baguncei. Não vou ficar até o final, porque eu tô muito numa energia, mutável. Eu tô sem minha bebezinha. E aí eu saí fazendo um monte de coisa, programando um monte de coisa, achando que eu ia conseguir, né? E você acha que vai mais quanto tempo, Luan? Eu acho que mais uns 20 minutos a gente finaliza. Se tu quiser pegar... E aí vai ficar... Não, tá. Vai ficar onde? Eu vou botar no YouTube como restrito e vou divulgar o link só para vocês. Aí eu vou autorizar vocês para conseguirem ver. Tá bom? Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Até mais. Pronto, Amanda. E tu? Tá pegando aí? Como é que tá para ti? Nossa, tô achando ótimo. É. Tô adorando todas as conexões, entender essas conexões mesmo, né? Com elemento, com estação, com os números, né? Com o que é 3, o que é 4 para dar 12 e tal. Tô adorando. Massa. Show. Então, eu vou dar uma continuidade aqui. Se ficar cansativo, se você precisar sair, você me diz também, tá bom? Aqui eu botei essa imagem que é para dar mais um bizu, assim, que eu falei, na verdade, no início, que a gente pode entender que os planetas, como eu falei do Sol, né, que é como se fosse um ponteiro que gira no nosso mapa. Então, na verdade, os planetas, eles vão ser vários ponteiros. Então, é como se o mapa fosse um relógio que tem pelo menos 7 ponteiros. Ai, meu Deus, Amanda, agora é o meu computador que está querendo acabar a bateria dele. Eu vou buscar ali o cabo, rapidinho. Ufa! Pronto. Pronto. De Pronto, foi volta. pegar uma água. Show. Voltei. É nóis. Também estou aqui bebendo a minha. Vamos lá, então. Então, são sete planetas da astrologia tradicional, né? Hoje em dia, a gente já trabalha também na astrologia moderna com mais planetas, né? Foram descobertos depois. Mas vamos pensar que são pelo menos 7 ponteiros aí que giram nesse relógio que é o nosso mapa. Então, os planetas na astrologia.
essa palavra planeta na astrologia, o significado que ela tem para a gente é essa, viajante do céu. Eu acho muito interessante essa perspectiva, porque é a ideia que os antigos tinham olhando para o céu. Então, eles viam as constelações, começaram a observar que elas estavam sempre ali, naquele formato, naquela configuração. Porém, os planetas são estrelas, né, para a gente que olha daqui, mas essas são estrelas que caminham dentro das constelações, né? Então, eles conseguiram observar isso. Conseguiram observar que haviam estrelas que não estavam sempre ali naquele mesmo formato. Tinha aquelas que estavam lá naquele mesmo formato e tinham as que se mexiam. E foi assim que se divergiu, né? O que é estrela do que é planeta. E aí é por isso que, na astrologia, o Sol e a Lua são planetas. Porque, do nosso ponto de vista, são como se fossem estrelas gigantes, né? O Sol, essa estrelona gigante aí, que todo dia a gente gira em torno dela, na verdade, né? Mas a gente vê ela passando por cima da gente. A Lua, que numa época do mês aparece, noutra época do mês não aparece, né? Que é a Lua nova. E a cada dia também ela vem num horário diferente, então, ou seja, ela está viajando pelo céu, né? Ao contrário das estrelas fixas, das constelações. Então, por isso que Sol e Lua são considerados planetas, assim como hoje em dia a gente considera também Urano, Netuno e Plutão como planetas, mesmo que na astronomia tenha essa briga aí, Plutão é planeta, não é planeta, para a astrologia isso não vai fazer diferença, porque o importante é que ele está caminhando pelo céu. E também, na astrologia moderna, a gente trabalha com asteroides. E um exemplo é o Quirón, que acho que é o único asteroide que eu vou trabalhar com vocês. Vou falar um pouquinho dele mais para frente. Mas aqui só para dizer que ele também é um planeta dentro desse ponto de vista. Outros pontos que funcionam como planetas na astrologia são os nodos lunares, que talvez tu já tenha ouvido falar, que é a cabeça do dragão e a cauda do dragão, nó do norte, nó do sul. Ele é um ponto calculado, eu vou mostrar também mais para frente, que ele não é um corpo celeste. Então, ele é um ponto que se calcula a partir da órbita da Lua e do Sol. Então, em cada época do ano, esse nodo ele vai estar num ponto diferente. E a Lilith também é um outro ponto que também é calculado, né? E aí ele vai funcionar como planeta, apesar de não ser nenhum corpo celeste. Mas por quê? Porque é um ponto calculado que, dependendo do momento do mapa astral que é feito, ele vai estar num lugar diferente, vai significar uma coisa diferente. Então, vamos lá falar um pouquinho desses planetinhas. A gente sabe que cada signo tem um planeta regente. Então, essa é a primeira informação, né, que a gente tem, né, que Marte rege Áries, o Sol rege Leão, Júpiter rege Sagitário, Vênus rege Touro e também rege Libra, Mercúrio rege Virgem e também rege Gêmeos. Aí, Saturno, ele rege, a gente sabe, né, que ele rege Capricórnio, mas na astrologia tradicional também rege Aquário. Porque antes de existir, né, o conhecimento sobre Urano, o regente natural de Aquário era Saturno. Da mesma forma, Escorpião, que tradicionalmente é regido por Marte, assim como Áries, e Peixes, que é regido tradicionalmente por Júpiter, assim como Sagitário. E hoje em dia a gente já coloca, né, Plutão como regente de Escorpião e Netuno como regente de Peixes. A Lua continua regente apenas de Câncer. Então, olhando assim, parece uma coisa que você tem que memorizar. E aí, não. Você não vai precisar memorizar isso, porque tem um jeito muito simples de entender isso. Olha aqui. Olha aqui, começa olhando para baixo. Então, a gente tem Câncer e Leão. Câncer e Leão, Câncer regido por Lua, Leão regido por Sol, certo? O Sol só rege Leão e a Lua só rege Câncer. Isso nunca mudou. Depois a gente tem Mercúrio, olha só. Então, seguindo de Leão para Virgem, a gente chega em Mercúrio.
Voltando de Câncer para Gêmeos, a gente tem Mercúrio. Depois a gente tem Vênus, que vai reger Touro e Libra. Depois Marte, que vai reger Áries e Escorpião. Júpiter, que vai reger Peixes e Sagitário. E Saturno, que vai reger Aquário e Capricórnio. Então, essa aqui é a base da astrologia tradicional. É por isso que, para a astrologia tradicional, não há necessidade de trabalhar com Urano, Netuno e Plutão. A astrologia moderna incorporou, sim, mas a astrologia tradicional coloca que não há essa necessidade, que o Marte ele é suficiente para reger Áries e Escorpião, embora sejam de maneiras diferentes. Então, a gente vai ter relação entre Áries e Escorpião, né? Então, essa aqui é uma outra forma da gente entender também os signos, né? Entender que quando muita gente, inclusive, pensa que Escorpião é um signo de fogo. Não sei se tu já viu isso. Eu já vi muita gente que pensa que Escorpião é um signo de fogo por ser um signo que é considerado, né, forte, né, de personalidade, né? Ele é, sim, ele tem o quê? Essa força do guerreiro, que é Marte, né? Que é esse deus da guerra, né? Então, vão ser guerras diferentes, né? As guerras de Escorpião e as guerras de Áries, e maneiras de guerrear diferentes, né? Então, Áries é aquele guerreiro que vai lá à frente, grita, né? E já Escorpião é aquele guerreiro que fica calado, observa, age à noite, age quando ninguém está vendo, né? Então, os dois têm esse poder de guerrear, mas cada um de uma forma diferente. Aí, Júpiter vai reger Peixes e Sagitário. Então, Júpiter é o quê? Esse planeta que é imenso, né? E que é o deus Zeus, né? Que é o deus dos deuses, né? Dentro da mitologia grega. Então, ele fala de expansão, ele fala de generosidade, ele fala de entrega. E aí ele rege quem? Peixes, que é aquele signo da dissolução do eu, né? De se perder no todo, né? Do grande mergulho. E Sagitário, que é esse signo da filosofia, do conhecimento, né? Da busca pelo porquê, do sentido da vida. Então, os dois são signos regidos pelo mesmo planeta, Júpiter. Aí, Aquário e Capricórnio. Os dois são regidos por Saturno. Então, Saturno, que é esse planeta mais denso, né, ligado ao chumbo, ligado às cobranças, né, ligado aos obstáculos, aos nossos limites, né, ao tempo, né? Saturno, na mitologia grega, é Cronos, né, que é o deus do tempo. Então, ele que vai dar as rédeas, né, vai dar os limites para a nossa ação, né? E aí ele rege quem? Capricórnio e Aquário. Então, Capricórnio, que é aquele signo que a gente falou, do início do inverno, e Aquário, que é logo em seguida, né, também, e que a gente falou que tem a ver com a coletividade e essa manutenção, né, essa energia fixa. Então, aí você entende por que Saturno rege Aquário e Capricórnio. E eu não falei, né, Mercúrio rege Gêmeos e Virgem, porque é o planeta é um dos planetas mais rápidos, né? E só não é mais rápido que a Lua, né? Então são planetas são signos, né? Tanto Virgem quanto Gêmeos, né? São signos de muita capacidade mental, né? Gêmeos, principalmente por ser de ar, ser o signo das trocas, da comunicação e do aprendizado do como fazer as coisas, né? Da técnica. E Virgem também muito interessado na técnica, em aperfeiçoar a técnica, né? E em analisar as coisas, né? Então, o Mercúrio aqui em Virgem, ele vai trazer esse olhar minucioso para os detalhes, né? Então, ele é um signo mutável, mas ele está interessado nessas minúcias, né? É um signo de terra, mas está interessado em fragmentos, né? Então, por isso o Mercúrio rege Gêmeos e Virgem. E Vênus, que é esse planeta do amor, né? Dessa força de atração, dessa força do desejo, daquilo que a gente valoriza, daquilo que a gente cuida. Então, ele vai estar regendo tanto Touro, que está falando ali mais das nossas necessidades básicas e pessoais, quanto Libra, que já é aquele signo que está interessado no outro, que está interessado nas relações,
que está interessado em se guiar mais para fora de si, né? Mas também em se relacionar. Então, por isso, tem a ver com Vênus também. Aí a Lua, que rege Câncer. Então, a Lua, ela é o planeta mais rápido, né? E ela vai reger esse signo de Câncer, que é um signo cardinal, né? Como a gente falou, de água, que traz essa força aí das ondas, dos sentimentos que vem com uma força total. E o Sol, que vai reger Leão, então, que já tem também um sentimento, mas é um sentimento mais incandescente, mais fixo, né? E de concentração, porque é um signo fixo. Então, a astrologia vai por aí. Eu falei um pouquinho aqui da velocidade dos planetas, né? Porque essa também é uma base que a gente tem aqui na astrologia, que é a ordem caldaica, né? Da astrologia tradicional, esse conhecimento, que coloca como que cada planeta tem uma velocidade em relação à Terra, né? Dentro do ponto de vista daqui da Terra, e é como se fossem esferas, né? Então, a Lua é o mais rápido, depois vem Mercúrio, depois vem Vênus, o Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Então, outra relação é a gente pensar que nas primeiras fases da nossa vida, a gente está mais sob a influência da Lua. Depois a gente vai para as influências de Mercúrio, depois Vênus, depois o Sol. Né? O Sol é o centro, é a nossa vida assim, madura, né? Já adulta. Depois vem Marte, que ainda é a nossa vida madura e adulta, mas ainda mais fortalecido, né? Já de experiências. E depois já começa a ir para o nosso envelhecimento. Então, vem Júpiter e, por último, Saturno. E aí, com essa ordem caldaica, que é feita através da velocidade, é que a gente tem o regente do ano, é que a gente tem o regente das horas. Então, tudo isso tem na astrologia. Você vai ver que cada dia da semana é regido por um planeta. Por isso que é sempre 7, né? Cada dia do ano é regido por um planeta. Cada hora do dia também vai ter influência de um determinado planeta. E as fases da vida também. Então, os primeiros anos, até os 10, depois até os 20, depois até os 30, depois até os 40. Cada época também, não é exatamente assim 10 anos cada, mas segue essa ordem chamada ordem caldaica. Aqui, uma coisa que eu acho muito interessante, também para entender os planetas pessoais, né, que são esses 7, é que esses símbolos dos planetas, eles são tirados apenas desses 3 símbolos aqui, que é o círculo, que fala do espírito, a meia-lua, que fala da alma, e a cruz, que fala da matéria. Então, Mercúrio, ele tem esse símbolo, né, que é a alma sobre o espírito, né, e o espírito sobre a matéria. Então, é o espírito entre a alma e a matéria. Já Vênus, ele é o quê? O espírito sobre a matéria. E Marte é o contrário, é a matéria sobre o espírito. Aí Júpiter, ele tem aqui a matéria correlacionada à alma, e Saturno também, só que Júpiter coloca a alma acima da matéria e já Saturno coloca a matéria acima da alma. Essa é uma forma também da gente ir compreendendo o que esses planetas querem dizer, né? É uma forma simbólica de compreender esses planetas, os planetas pessoais, né? Mas essa mesma estrutura também vai ter para Plutão, Netuno, Urano. Esse aqui é um símbolo da Terra, né? Que às vezes aparece em alguns lugares, que é justamente a matéria totalmente, o espírito totalmente dentro da matéria, né? Na verdade, assim, né? Encarnado, né? A encarnação, né? O plano terrestre. Aí aqui eu usei já, né, para falar um pouco como que isso está dado, né? E observe que aqui está na ordem os signos, né? Ó, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem. Nananana. Então, botando eles em ordem, fica bem bonitinho assim.
Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Aqui a gente vai ter as dignidades dos planetas, né? Então, aqui sim a gente vai conseguir juntar tudo isso que eu tenho falado até agora sobre os planetas, que são as relações as regências, né? Então, eu falei do planeta regente. Então, Leão é regido por Aquário. Desculpa, Leão é regido pelo Sol, né? Ok. A gente sabe que Leão é regido pelo Sol. Mas a gente sabe também que Aquário é o signo oposto a Leão, né? Então, se Leão é regido pelo Sol, né? Se o Sol ele rege Leão, quando ele está em Leão, ele está na sua plenitude. É como se ele estivesse em casa, à vontade. Quando ele vai para Aquário, ele já vai como se fosse para o lugar oposto à sua casa. Então, ele vai para o exílio, né? E aí, o que acontece, né? Leão é um signo que fala, né? O Sol, ele fala do nosso ego, e Leão é um signo que fala desse ego bem estabelecido, né? Que é esse ego forte, né? Essa fogueira que a gente falou, né? Leão é essa fogueira ali que ilumina uma roda, né? Mas ele é a fogueira, tá? E já Aquário, ele é a roda, né? Então, assim, a roda não tem o Sol. Então, quando o Sol está na roda, é como se ele perdesse um pouquinho esse brilho. Ele tivesse mais dificuldade de agir, né? Então, o Sol em Aquário é um Sol em exílio, né? Então, o ego de Aquário, né? É um ego enfraquecido, né? E aí é por isso que essa é uma grande característica de Aquário, a coletividade. Porque a gente precisa, sim, enfraquecer um pouquinho o nosso ego para poder também lidar melhor com o coletivo, né? Então, Aquário, que é o signo do coletivo, ele está marcado aí pelo exílio do Sol. Aí, Áries. Áries a gente conhece, né? Ariano é muito em si mesmado, pensa muito em si, tudo é eu. Por quê? Porque ele é a exaltação do Sol, né? Então, quando o Sol está em Áries, é como se o Sol estivesse na casa do melhor amigo dele. Então, ele é bem tratado, paparicado, ele está à vontade demais ali, né? Então, assim, o ariano tem que lidar com isso, né? Tem que aprender a trabalhar isso, né? A não deixar esse sol se passar, né? Se exaltar, né? E a ariana acaba, muitas das vezes, tendo muitos problemas de ego, de orgulho, justamente por conta dele ser a exaltação do sol, né? E aí o caminho, né, do ariano é buscar esse melhoramento, né, para não cair nessa problemática aí do orgulho, que é a exaltação do sol. Por outro lado, a gente tem o signo oposto a Áries, que é Libra, então vai ser a queda do Sol, né? Então, Libra já tem qual aquele problema de Libra, né? Depender dos outros, né? Ficar na dependência, não conseguir agir por conta própria. Então, ele fica na queda, e é um Sol em queda. E aí a gente tem a Lua. Então, a Lua, ela não é o Sol, ela reflete o Sol. Então, o Sol é o nosso lado egóico, né? É o nosso lado objetivo. O Sol, no fundo, dentro do nosso mapa, ele é aquilo que a gente quer ser, é aquilo com que a gente se identifica, né? E a Lua, ela já é o nosso lado subjetivo. É um lado, assim, que a gente, às vezes, nem se identifica, que a gente nem quer ser, mas a gente é. É um lado espontâneo. É um lado incontrolável, é o nosso lado involuntário, né? Então, muitas das vezes a Lua, né, como eu falei, ela se manifesta mais na infância. Quando a gente vai ver sobre o nosso signo lunar, muitas das vezes a gente vai ver como a gente se sentia na infância, porque ela tem esse aspecto de ser algo que não é controlável, não é racionalizado. Conforme a gente vai crescendo e a gente vai entendendo o que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, aí a gente vai começando a aparecer mais com o nosso Sol. Então, a Lua também vai ter um domicílio, um exílio, uma exaltação e uma queda. Então, a gente vai trabalhar isso ao longo do ano, né?
aonde está a nossa lua, se é num domicílio, se é num exílio, se ela está exaltada, se ela está em queda. Mas isso tudo também ajuda a gente a entender os signos, né? Então, Câncer é o signo do domicílio da Lua, né? Então, Câncer, ao mesmo tempo que ele é cuidadoso, ele também quer ser cuidado, ele faz tudo com muita calminha, com muito afeto, mas às vezes ele de repente muda, né? Tem essa coisa da Lua, dela ser também imprevisível, né? Dela ser inconstante, né? Porque uma hora ela tá cheia, uma hora ela tá nova, uma hora ela está crescente, uma hora ela está minguante. Então, Câncer guarda essas características aí de ser o domicílio da Lua. Aí, Capricórnio, ele já guarda as características de ser o exílio da Lua. Então, Capricórnio é esse signo que é mais frio, né? Frio e seco, né? Então, ele já é ter a Lua em Capricórnio, né? Já é ter uma subjetividade ali um pouco mais inacessível, um pouco mais dificultosa nesse sentido. Já ter a Lua em Touro, né, é o signo da exaltação da Lua. Então, já é a casa do melhor amigo, da melhor amiga, onde já tem o problema de ficar à vontade demais, de se levar como é que se diz assim, pelo comodismo, né, e de não ir atrás de nada, de ficar ali encostado, que seria aí os problemas de ter uma exaltação da Lua, né, em Touro. E Escorpião, ele é o signo da queda da Lua, né? Então, qual é a diferença? A gente já entendeu, né? A diferença do domicílio para a exaltação está bem clara, né? O domicílio, a energia está bem estabelecida. A exaltação, essa energia já está se passando, né? O exílio, essa energia, ela está ausente, tá? E em queda, essa energia, ela já está com alguma dificuldade, tá? Então, a Lua em queda é a Lua em Escorpião, né? Então, o Escorpião, ele tem, às vezes, dificuldade, quando tem a Lua em Escorpião, né? São pessoas que têm dificuldade de entender o que sentem, de expressar o que sentem, de comunicar seus afetos e etc. Porque ele é a Lua em queda. Então, eu não vou continuar falando assim, ponto por ponto, porque agora esse mês a gente vai trabalhar principalmente o Sol, né? Que é um dos pontos que tem a ver com esse início, né, de ano do percurso, e também Marte, que é o quê? A nossa força de ação. Então, Marte, ele se domicilia em Áries ou em Escorpião, ele se exila em Touro e em Libra, ele se exalta em Capricórnio e ele entra em queda em Câncer. Então, a gente vai olhar no nosso mapa aonde está Marte. Pode ser que não esteja em nenhum desses signos. E aí, quando o planeta ele não está nem no domicílio, nem no exílio, nem na exaltação e nem na queda, a gente diz que ele está peregrino. Tá certo? E aí a gente vai avaliar cada caso a caso, né? Mas esses são aqui as 4 localizações básicas de um planeta, né? Que a gente pode procurar até para ver no nosso mapa quais são os nossos pontos mais fortes, né? E quais são os nossos pontos mais debilitados, onde a gente vai ter mais dificuldades. Eu, por exemplo, sou um ariano, né? Áries, que é regido por Marte, tem o Sol exaltado, porém eu tenho Marte em queda, em Câncer, né? Então eu percebo que, apesar de eu ser ariano, eu tenho muita dificuldade em tomar certas iniciativas, em lidar com a minha agressividade, que é justamente as debilidades de ter um Marte em Câncer. Então, por aqui a gente vai conseguir também conseguindo se analisar. Então, não vamos se bater em memorizar, vamos se bater em entender como tudo isso existe, tá bom? Vou passar aqui. Aqui é uma outra tabela, eu não sei por que eu botei ela de novo, acho que é só porque ela traz... Não, acho que... é porque ela traz os símbolos, eu achei legal, né? A gente ir também se acostumando. E esse é o primeiro exercício, na verdade, que eu vou passar aqui, dessa primeira aula, é de você ir anotando esses símbolos, sabe? E escrevendo os símbolozinhos, botando os nomes, botando palavras-chave, né?
tenta fazer um corrido aí num caderno, né? Essa é uma forma da gente ir começando, né? Tenta copiar essa tabela, alguma tabela que você achou mais interessante. E aí eu trouxe essa aqui mais por isso mesmo. Agora, algo que eu já comecei a falar aqui por alto, e que agora eu vou fechar com essa questão dos planetas, é a alquimia, que eu acho muito interessante. Só que quando eu descobri isso aqui, foi algo realmente que me ajudou muito a trabalhar esse nosso lado sombra, né, que a gente chama, né? Essas coisas que a gente tem enquanto ser humano e que a gente mesmo observa e olha, caraca, eu não acredito que eu fiz isso, né? Ou quando a gente vê alguém fazendo, a gente fica, nossa, não acredito que essa pessoa foi capaz. E ao mesmo tempo a gente vê que isso é comum e que todas as pessoas têm, né, vícios e virtudes e que ao longo da vida a gente vai ter as duas coisas, né? Nunca vai ser total, né? Então, às vezes, a gente passa uma parte, eu passei uma parte da minha vida achando que os meus defeitos eram os meus defeitos e que eu não ia conseguir me livrar deles, né? E aqui é uma chave alquímica, né? Com base nos 13 planetas, dos 7 planetas, que justamente coloca como que a gente pode transmutar, né? Já deve ter ouvido falar da alquimia, que é esse conhecimento ancestral, antigo, de transformar o chumbo em ouro, né? E o que é o chumbo em ouro, né? O chumbo é justamente o chumbo do ego, sabe? É o chumbo de Saturno, porque cada planeta está relacionado a um elemento natural também. Então, essa ideia que a gente tem de transformar chumbo em ouro é uma metáfora, né, dentro da alquimia psíquica, assim, né, que é justamente transformar os vícios em virtudes. Esses vícios, a gente conhece eles, às vezes, como os 7 pecados capitais. A preguiça, a avareza, a gula, a ira, o orgulho, a luxúria e a inveja. E apesar de ser algo que foi bastante divulgado pela Igreja Católica, você não vai encontrar na Bíblia nenhum registro sobre esses 7 pecados, porque justamente esse é um conhecimento muito mais antigo. E quando a Igreja se apropriou desse conhecimento, já foi ali pela Idade Média, você vai encontrar alguns escritos de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino sobre isso, mas eles já estavam pegando isso e trazendo, né? E que é algo muito mais antigo dessa sabedoria dali dos povos da onde surgiu a astrologia, né, da Mesopotâmia, como eu apresentei um pouco na aula de inauguração, e acabou sendo deturpado pela igreja, né? Então a igreja não conta para gente que esses vícios podem virar virtudes e ainda distorce esses vícios, né? Mas por que eu trago eles e por que eu acho eles realmente muito interessantes? Porque, cara, não existe nenhum defeito humano que você não consiga associar a algum desses vícios. Tudo. Todos os defeitos, eles vão estar encaixados em algum desses 7. É muito interessante. Até, por exemplo, algumas pessoas colocam, mentira não é um pecado? Ela é uma forma de avareza. Sabia? Porque a avareza, ela é o quê? Você negar aquilo que você tem, né? Você ser egoísta, né? Possessivo, então, é meu, não vou dividir, né? É a avareza. E o que é a mentira? É você ter a verdade e não compartilhá-la. Então, daí você entende que a mentira é uma forma de avareza. E aí, qual seria, então, a virtude que a avareza pode se transformar, né? Aí, tipo assim? Como é que a avareza vai se transformar numa virtude, né? A palavra aqui que tá é justamente castidade, não é uma palavra também que a gente logo que a gente relaciona com a igreja, né? Castidade, mas não é essa a ideia aqui, né? A ideia da castidade é justamente a ideia de viver com o necessário, né? Então é a ideia de usar o necessário. É a ideia essa é a ideia da castidade, de não se
levar o quê? Pela luxúria, né? Pelo orgulho, que são esses outros que puxam, né? Então, quando você trabalha aquilo que você tem com temperança em magnanimidade, que são o quê? A temperança é o quê? A calma, a moderação, e a magnanimidade é o quê? É iluminar os outros. Então, aí você alcança a castidade dentro daquilo que é o chumbo, né? Do que é a matéria. Eu comecei, acho que pelo mais difícil, né? Que eu comecei pelo último. Mas já que eu já comecei por ele, vamos lá, eu vou pegar aqui, ó, essa setinha. Então, a gente transformando a avareza, né, em castidade, a gente vai o quê? Para essa magnanimidade. E o que é essa magnanimidade, né? É a virtude do sol, que é a capacidade de brilhar e iluminar tudo à nossa volta, né? Então, quando a gente encontra o nosso brilho pessoal, mas também usa esse brilho para iluminar os demais, a gente se torna não orgulhoso, mas magnânimo, né? Por outro lado, se a gente não for capaz disso e ficar apenas com o nosso, querendo o nosso brilho pessoal, só para brilhar, só para se sentir olhado, se sentir visto, aí a gente cai no orgulho, cai na soberba, cai nessa ilusão, né, de achar que a gente é melhor do que outra pessoa, né? Então, o orgulho, ele é um dos vícios mais difíceis de serem trabalhados, né? Porque a gente acha legal, né? Se orgulhar das coisas que a gente faz, das coisas boas que a gente faz. E eu vejo que, em algum sentido, é importante, né? É o que a gente chama também de amor próprio, né? A gente ter o nosso senso de alto valor. E isso tudo está ligado com o sol, que é o nosso brilho pessoal. Então, a gente trabalhando isso, a gente alcança o quê? A humildade, que é o quê? A virtude da lua, né? Então, a humildade é o quê? É você fazer o seu trabalho bem feito, como ele deve ser feito, sem se orgulhar, né? E sem o quê? A preguiça, que é o vício da lua, né? Então, a lua, que é esse planeta aí que eu falei, né? Do cuidado, né? De se deliciar e tudo, às vezes nos leva a essa preguiça, né? Assim, a lua também, ela tem a ver com isso, de não precisar ser o centro, né? A lua não é o centro, né? Então, isso às vezes nos leva à procrastinação, à preguiça, porque a gente sente que, preciso de tudo isso, preciso brilhar tanto, né? E às vezes, tudo bem, você não precisa brilhar tanto, mas você precisa fazer o que você precisa fazer, né? Então, é essa a dualidade aí desse vício e dessa virtude da lua, em transformar a preguiça em humildade. Um dia desses eu ouvi uma coisa bem interessante que eu acho legal trazer, assim, que é como que a preguiça é o pecado, é o melhor pecado capital, né? Porque se você tá com preguiça, assim, você não vai matar ninguém, você não vai brigar com ninguém, você não vai, não vai nem comer demais, nem fazer sexo demais, nem nada, você vai ficar aí só relaxando, né? Então, assim, a preguiça seria o melhor dos pecados capitais, nesse aspecto físico dela, né? Porque essa foi uma outra distorção que veio com a Igreja Católica, né? Ela colocou a preguiça apenas no ponto físico, mas existe uma preguiça muito pior, que eu até devia ter botado aqui a palavra certa, que não é preguiça. O termo original do vício da lua é assedia. A assedia. E o que é a assedia? A assedia é a preguiça mental. É justamente quando a gente deixa de pensar por nós mesmos, deixa de fazer o nosso trabalho mental e acaba se deixando levar pelo que os outros dizem, né? Por que um outro alguém diz, né? Então, acontece muito quando a gente procura um guru, procura um mentor, procura alguém que vai dizer para a gente o que a gente deve fazer, ao invés da gente mesmo ter o nosso trabalho mental de refletir, né? Então, essa procrastinação que a gente vive hoje, né? Que é um assunto que está muito em voga, né? Como lidar com isso, né? Principalmente a gente que está nessa loucura de ter que trabalhar, estudar em casa, né? E é um caminho sem volta, a gente sabe, né? Até porque tem os seus benefícios, né? Da gente estar no conforto da nossa casa também, né?
Mas qual é a questão da procrastinação que eu vejo, né, hoje em dia? É que, na verdade, a gente procrastina muito quando a gente não está fazendo aquilo que a gente realmente tem que fazer. E, às vezes, aquilo que a gente realmente tem que fazer é parar para pensar, né? E aí, como a gente vive uma cultura que não nos permite isso, né? Que diz para a gente que parar para pensar é errado, que a gente tem que estar produtivo, aí a gente acaba procrastinando, porque a gente não consegue nem parar para refletir, para fazer o nosso trabalho mental, né? E nem realmente ir fazer outras coisas que o sistema está demandando da gente, porque a gente está bugado, né? É o tal do burnout, né? Que a gente está vivendo e é um problema que eu vejo que está generalizado, assim, né? Então, aqui a Lua, dentro dessa alquimia, né? Ela está falando bem disso, né? Da gente não se deixar levar pela preguiça, mas também entender que essa preguiça, ela não é só no físico. A pior preguiça é a preguiça de pensar, é a preguiça mental. Então, é aí que a gente alcança também a nossa humildade, entendendo o nosso lugar, o que a gente é capaz, os nossos limites, né? Porque foi como a minha amiga falou: ah, eu falei que ia fazer um monte de coisa, agora não estou dando conta. Quem nunca, né? Quem nunca? Então, é por aí. Então, é realmente entender que a gente não é capaz de tudo e entender do que a gente é capaz. Então, sair da assedia, dessa preguiça mental e ir para a humildade. Aí, daí, a gente alcançando isso, vamos aqui, ó, tô seguindo as setinhas, né? Eu comecei lá no Saturno, eu vim para o Sol, aí agora eu vou aqui vim para a Lua e agora eu vou para Marte. Então, quando a gente chega lá em Marte, o que a Lua vai levar lá para Marte, né? Dessa humildade, ela vai fazer lá o seu trabalho e tal, mas ela pode que ser sabotada, encontrar rivais, inimigos, né? E aí, então, vai ter que lidar com a ira, né? Vai ter que lidar com a raiva, né? Com o ódio, com essa fúria, com essa força que a gente tem, que precisa justamente ser transformada em quê? Em diligência. A diligência é a nossa força de ação bem aplicada, né? É a nossa força de ação colocada para dar cabo, né, dos nossos projetos, né? Então a Lua, né, ela vai precisar dessa força, né? Então eu estou vendo aqui que essas setinhas, né, nesse caso aqui eu botaria elas trocadas assim, né? Porque é como se isso aqui ajuda a Lua, né? Mas já que as setinhas estão nessa ordem, eu vou seguir nessa ordem. Então o que Marte vai levar ali para Mercúrio, né? Então essa ira aqui pode nos levar também para a inveja, né? Então, Mercúrio, ele é da comunicação, da interação, ele é rápido, e ele é muito observador também, e pode nos levar ao quê? A inveja, né? Porque a inveja é o quê? É impaciência, né? É quando a gente vê alguém, algo que já conquistou, que já chegou no ponto em que a gente queria, e a gente começa a invejar aquilo, né? Ao invés de trabalhar também a nossa paciência, né? Então, a forma de trabalhar a inveja, a virtude oposta ao vício da inveja é a paciência. É a paciência de compreender que tudo tem sua hora, né? Que tudo tem seu tempo. E aí esse Mercúrio, então, vai levar o que ali para Júpiter, que Júpiter já vai trabalhar aqui a dualidade entre a gula, né? Que é o exagero, né? E a generosidade. Então, a gula é o quê? Comer tudo, né? E a generosidade é justamente conseguir compartilhar, né? Então, a gula tem a ver com não dividir, né? Com querer tudo para si e principalmente com... Porque isso é muito a ver com a avareza, que eu falei no início, né? Mas a gula tem essa compulsão de nunca estar satisfeito, né? Então, a avareza, ele quer tudo para si e supostamente está satisfeito ali com aquilo que ele tem, né? E quer continuar tendo. Já a gula, ela nunca sacia, né? Então, assim, o processo de pecado, né? De vício da gula, que pode ser não só por comida, né? É qualquer compulsão, né? Aquilo que você fica buscando e que nunca chega ao fim, né? E que a forma justamente de combater isso é a generosidade, é compartilhando. E aí, daqui do Júpiter, a gente vem para Vênus,
que tem essa dualidade entre a luxúria e a temperança. Então, a luxúria também a ver com esse prazer descompensado, né? E sem nenhuma forma de autocuidado, né? E a temperança, ela já tem essa moderação, ela já busca esse equilíbrio, né? E aí você lembra, né, que Vênus é o regente, né, de Libra, que é o signo que fala de equilíbrio, né? E de Touro, que fala dos prazeres, né? Então você vai ver que assim também a gente entende também por que esses planetas regem os signos. Aí, Amanda, essa foi aqui um pouquinho a minha aulinha de alquimia. Eu acho que já está ficando bem extensiva essa aula, né? Eu imagino que tu já está, não sei, um pouquinho cansada. Tu acha que eu sigo? Ou tu quer fazer uma pausa? Como é que tá para ti? Tem muita aula pela frente ainda. Eu tô vendo que eu exagerei aqui, eu ainda tenho... Não é porque tem o Chico, eu vou ter que fazer a janta né? Nossa, dele, são dar 6h30, banho, Aí, eu não sei, de repente, a outra metade da aula podia ser gravada para a gente assistir depois, ou a gente combina um outro horário, porque realmente eu vou precisar sair também. Não, tranquilo, tranquilo. Super compreensível. E obrigada por ter acompanhado até aqui. Tem alguma dúvida, alguma coisa? Não, eu estou super acompanhando, entendendo essa última parte aí, a ligação dos planetas e como isso vai estar ligado também com os signos, né? Os planetas regentes de cada signo. Eu acho que eu estou conseguindo, apesar de ser muitíssima informação. Acho que eu botei coisa demais. Mas eu estou conseguindo conectar, eu sou geminiana, né? Eu estou conseguindo conectar as coisas. Maravilha. E estou achando ótimo. Eu acho que com o tempo, lógico que vai ficar mais fixado alguma informação, mas o todo ficou lindo, maravilhoso, assim, tá um conteúdo super amplo, né? Super bem, com várias fontes e tal. Tô adorando. Só não vou poder ficar, mas porque eu não posso ficar, mas... Tranquilo. Eu vou te passar esse link dos slides e a gravação, se tu quiser rever qualquer coisa, tá bom? E aí eu vou fazer isso, eu vou gravar o restante e disponibilizar também, para a gente não perder, não sei, eu vou pensar com calma, na verdade. Como Pensa lidar, com calma, porque tem uma aula programada para amanhã, né? Pois é, né? Aí, de repente, essa metade pode ser amanhã, se tu quiser mexer com o calendário. Eu não acho ruim. Amanhã, essa hora dá para ti, né? Esse horário das 4? Dá. Ah, massa. Só que só tem um porém, que 5 horas eu tenho que buscar o Chico na escola. Não sei se tiver um intervalo, já dá certo. Tranquilo. É bem pertinho. Ah, tranquilo, mana. Obrigado, viu? Valeu. Boa tarde aí. Manda um abraço aí pro Chico. E qualquer coisa, estamos aqui, tá bom? Tudo. Vamos continuar e eu tô amando. Estamos só Muito começando. obrigada. Valeu, Muito obrigada. beijo. Tchau, beijão. Tchau.